Então vamos lá, vamos continuar falando do sermão profético de Jesus. Também existem muitos registros, tanto de fomes, que ainda assolam até hoje os países da África e da Ásia, quanto às pestes, principalmente a bubônica, que ficou conhecida como a famosa peste negra, ocorrida durante a Idade Média, sendo a responsável pela morte de cerca de 1/3 da população europeia entre os anos de 1347 e 1350, bem como a gripe espanhola de 1918 e mais recentemente ocorreram a AIDS e o Ebola, com a morte de muitos homens. Contudo, apesar de todas estas coisas já terem acontecido no mundo desde aquela época até os dias de hoje, as profetizadas mudanças mencionadas naquelas antigas escrituras aparentemente ainda não ocorreram, porque o momento do fim do ciclo, que está em Mateus no capítulo 24, no versículo 26, ainda não aconteceu. Mas será que Jesus não estava também falando em seu sermão, através de metáforas, sobre a simbólica fome que está em Mateus capítulo 24, versículo 29, e em Lucas 21, versículo 25, causada pela falta de fornecimento do verdadeiro alimento espiritual da sua doutrina cristã, que representa a palavra de Deus aos homens do mundo? Não seriam aqueles fortes tremores a referência simbólica a longos períodos de grandes perturbações e agitações entre os homens, ou seja, os momentos de grande angústias e desespero no mundo? Sobre a necessidade da ocorrência daquelas muitas tribulações ou dos flagelos destruidores do mundo, tanto os naturais quanto os de ordem humana, de acordo com aquela anterior informação dada por Jesus lá aos seus discípulos, que está em Mateus 24, 6, os espíritos assim responderam a Kardec, lá numa questão 737. Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Para fazê-la progredir mais depressa, visto que, sendo que a ocorrência de tais aflições provocadas ou permitidas por Deus, elas fazem parte do processo provacional e expiatório da humanidade. Em seguida, eles esclareceram dizendo: não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração, isto é, para o longo processo de transformação ou renovação moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência ou um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. E em seguida, falando sobre a capacidade de percepção humana referente às coisas espirituais, disseram que vós, os homens, os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo material que ocasionam. Mas
esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria muitos séculos para se concluir. Enfim, caso a lei do progresso seguisse apenas o seu moroso curso natural, apesar de tudo isso, nós vamos ver então que todas aquelas aflições têm sempre um objetivo final benéfico, visando principalmente acelerar o processo de mudanças de acordo com o plano divino. A respeito dos flagelos destruidores que são provocados pelos homens e permitidos por Deus, os espíritos assim responderam a Kardec, na questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E eles vão nos responder: predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e satisfação das paixões, como, por exemplo, o apego, a ambição, o orgulho e a vaidade. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. E é por isso que a guerra é para eles um estado normal. Contudo, à medida em que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita as suas causas e, quando é inevitável, sabe aliar a sua ação, o sentimento de humanidade. E lá na questão 743, que diz o seguinte: a guerra desaparecerá um dia da face da terra, e eles respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça divina, a verdade das coisas espirituais e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos, e enfim reinará no mundo a tolerância e a fraternidade. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.